Alto começou na linha agora diretamente para o mundo também. Aqui nós estamos transmitidos também pela Guará Web, a nossa rádio Guará FM 98.1. Ela é uma rádio web também e ela está sendo transmitida para o mundo inteiro. As pessoas do planeta inteiro devem estar ouvindo aqui. De vez em quando as pessoas sempre escrevem, dando notícias e é bacana. Sim, aí você, como é que começou essa ideia na sua cabeça de ir lá e tal, e fazer uma coisa que é fantástica? Vamos lá. Joel, eu sempre tive isso na cabeça. Hoje eu tenho 31 anos, mas aos 17 anos eu fui hippie. Eu já circulei esse Brasil inteiro. Mas é porque eu tô rindo porque eu também fui mochileiro. Eu também era meio hippie. Também tem 31 anos. Não, eu tenho 31 mais 31. Mas tudo bem. Eu tenho 61. E isso faz parte já de uma genética, né? Está no meu DNA a caminhada. Eu faço outros esportes, mas a caminhada sempre esteve dentro de mim. Sim, agora, vem cá, são quilômetros e quilômetros por dia, caminhando no meio dos morros ali. Como é que é isso? Obviamente, é a segunda vez que eu faço caminho. Eu fiz o caminho em 2019 e repeti agora em julho de 2023. Você repetiu? Que bacana. Quem faz a primeira vez, Joel... vicia, né? A gente aprende uma coisa, a gente aprende várias coisas, mas talvez a grande novidade, quando se chega a Santiago de Compostela, são vários caminhos, são 9 caminhos. O mais famoso é o caminho francês, que é o caminho mais tradicional. Você sai de uma cidade que chama Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, e aí você sobe e desce os Pirineus, já cai na Espanha, rasga a Espanha, até chegar perto de Portugal, onde se localiza Santiago de Compostela, do lado, obviamente, espanhol. Essa é a caminhada. Então, primeiro precisa se preparar um pouco. Na primeira caminhada, um pouco mais desatento. A segunda, não, um pouco mais preparado. Em especial, psicologicamente. Eu já sabia a geografia da região. Mas na primeira caminhada, Joel, quando eu cheguei lá, qual que é a descoberta? Que lá não é chegada. É lá que você aprende que é o início da caminhada. Ou seja, a caminhada já faz parte de você. Engraçado. Eu conheci uma pessoa que fez o caminho 42 vezes. Tem uma questão espiritual também nessa caminhada, porque eu conheço várias pessoas, o pessoal botou a mochila nas costas, foi, às vezes, até famílias, foram nessa caminhada e as pessoas ficam, que não conhecem, que estão fora assim, ficam curiosas. O que atrai as pessoas nessa caminhada, uma caminhada tão maravilhosa? Joel, essa caminhada, se a gente puder chamar de caminhada, ela começa mesmo em 812 e 813, quando lá foi encontrado no Monte Libredão os restos de Santiago Maior. Então, a caminhada tem 1.200 anos. Ao longo desse período... É história. É extremamente histórico. Mais do que isso, quem faz a caminhada, depende. O que você quer da caminhada? Ela é muito aberta do ponto de vista de conhecimento. Se quiser, pode-se ter uma interação só do ponto de vista filosófico. Esqueça a filosofia, vamos para a religião. Esqueça a religião, vamos para a ciência. Esqueça a ciência, vamos para a arte. Esqueça a arte, vamos para a gastronomia. Não quero falar de gastronomia. Mas eu sou geólogo, eu gosto de rio. Ou então, eu gosto da natureza, eu gosto de montanhas, eu gosto de passarinhos, eu gosto de florestas. Para o peregrino atento, tudo é encantamento. E para aquele que é distraído, mesmo assim, ele vai sentir algumas pitadas desse próprio encantamento e tudo também, até para o distraído, ficará divertido. Interessante. Caminhada de como é que é? Compostela. Assim, as pessoas, para irem lá, tem que marcar, é um esquema turístico que eles marcam lá, você marca a viagem, já tem um esquema mais ou menos preparado para receber as pessoas para começarem a caminhada? Depende, a caminhada está lá por 1.200 anos. Tem várias maneiras de chegar, né?
Sim, eu estou falando do caminho francês, que é um deles, mas tem o caminho português, tem o caminho aragonês, tem o caminho inglês, tem vários deles. Para o europeu é até diferente, né? Porque ele fala, o caminho de Compostela começa onde eu moro. Porque geograficamente ele está na Europa. Ele está lá já, Ele está lá. Então, eu fiz 805 quilômetros. Encontrei várias pessoas que fizeram 2.300 quilômetros. Um saiu lá no final da Alemanha, no pezinho da Itália. É assim. E me diz uma coisa, tem algum esquema assim, você tem, por exemplo, um local para você parar, para você dormir, já tem um esquema preparado lá para receber as pessoas e para orientar as pessoas? Né? Existe um conhecimento acumulado muito grande no sentido de fornecer aos peregrinos aquilo que nós precisamos. Certo. Vamos para o básico, as necessidades básicas humanas. Você precisa dormir, você precisa comer e as necessidades fisiológicas. Isso você encontra. Então, ao longo do caminho, você perpassa por algo em torno de 160 cidades. Se você fizer em 30 dias, obviamente, intuitivamente, você escolhe 30 cidades para dormir. E tem a questão do fascínio, né, cara? Pô, é fascinante. Cara, conhecer esse monte de cidade caminhando na Europa é uma coisa que fascina a pessoa no primeiro momento, pensando assim, pô, que maravilha, quantas pessoas diferentes você vai conhecer, quantas culturas diferentes você vai conhecer e vai ver lá, e quanto conhecimento você vai adquirir nesse processo. Né? Perfeito. É fascinante Esse demais. É o encantamento, Joel. Fazer a caminhada, como disse, cada um tem uma motivação. Tem muita motivação espiritual, tem a motivação histórica, o encantamento de fazer... É muito gregário o caminho, você encontra várias pessoas, diferente daqueles padrões normais das grandes cidades em que você senta num restaurante. Se aqui fosse um restaurante, eu não iria sentar do seu lado e... Você não sai conversando. Existe um padrão de que o seu campo é só seu. Lá, não importa onde você estiver, onde você sentar, onde você dormir, você pode olhar, independente do sexo, da raça, da região, você vai dialogar com a pessoa. Oi. E aí, essa interação, ela é tão natural que rapidamente aquilo que aqui nós chamamos de colegas, lá só existe um termo, amigos. Porque todo mundo só tem um objetivo, qual seja, chegar a Compostela. E para isso, para eu chegar lá, eu tenho que estar bem. Mas você também faz parte da minha caminhada. Então, você tem que chegar bem. Uma coisa fascinante, né? Mas no caminhar, você cruza com muitas pessoas, é muito grande, é um tumulto, é um monte de gente, assim, é uma coisa mais tranquila, sempre tem gente do lado ali e tal. Sim, depende. Por exemplo, em 2019, eu fiz a caminhada, existe uma estatística de chegada, que chegaram algo em torno de 700 mil pessoas. Ou seja, é uma média, contando 30 dias, algo em torno de 3 mil pessoas dia partem de algum lugar. Eu estou falando do caminho francês. Então, quando eu saí, imagina uma maratona, sim. Todo mundo sai ao mesmo tempo. Certo. Ao longo da maratona, dependendo da motivação, no caso de maratona, da preparação física, uns vão mais na frente, outros só querem fazer a maratona com um intuito, chegar. Ele pode chegar em último, mas ele é o mais vitorioso. E isso se espalha ao longo do tempo, embora naquele ponto zero está todo mundo ali, junto e embolado. O caminho de Santiago não é diferente. A diferença é que são 800 quilômetros. Então, todo dia tem uma leva de 3 mil, 2 mil pessoas, depende do período. Que esse número, por exemplo, o inverno fica mais para europeu. Eu, brasileiro, não vou fazer no inverno. Mas tem alguns períodos que são fantásticos. Maio, que não é muito quente nem muito frio, setembro. Já julho é muito quente, 40, 42. Então, isso muda. Ao longo do caminho, eu encontro com o Joel na cidade número 2, de repente eu vou encontrar na cidade 5, depois na cidade 12 e lá no final. No início você não sabe nem o nome. Eu não sabia o nome de Joel. No segundo encontro, coincidiu que nós, por algum motivo, escolhemos a mesma cidade.
Por algum motivo, almoçamos no mesmo local. Por algum motivo, nós dormimos no mesmo albergue. Por algum motivo, dentro do albergue, nós ficamos no mesmo quarto. Por algum motivo, dentro do mesmo quarto, nós ficamos no bunk bed, que é beliche. Eu fiquei embaixo e você em cima. Sim. E ali você falou, pá, algo mais do que coincidência. Verdade. E aí você começa a estabelecer uma interação. Você troca o zap e quando você caminha, possivelmente eu vou perguntar, Joel, você está onde? Porque você pode gostar mais de uma cidade que não me interessou. De repente, e aí eu passo. E você ficou. Mas lá, 3 cidades depois, eu quero ficar. Então, tem sempre essa possibilidade de encontro daquelas pessoas que você já tem uma interação. E isso só vai, obviamente, acumulando. Quando você chega ao final, a sua expectativa de chegar é que essas pessoas comecem a chegar também. Nós estamos com o nosso amigo, Jean Paulo. Ele é o nosso querido diretor aqui, sempre está acompanhando os programas, seja daqui, seja dos Estados Unidos, mas ele está sempre ligado. Jean, você quer falar alguma coisa? Ô, Joel, para mim é um grande prazer, né, sempre participar do seu programa. E hoje, estando com o Léo aqui, que está no lugar do meu tio, né? Ele é tio da minha esposa. Que legal. Né? Então é um grande amigo também, antes de qualquer coisa. E eu queria voltar um pouquinho a conversa para o básico, né? Porque eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, da caminhada de Santiago de Compostela. E tem curiosidade. Só que muita gente não sabe do que se trata, de como que isso começou, por que existe essa quase que uma peregrinação, né? E aí eu queria que o Léo falasse um pouquinho sobre isso, né, para trazer, né, esse elemento aí para as pessoas entenderem por que tanta gente sai de casa para caminhar quase 1.000 quilômetros, né, a pé, né, e para a gente entender qual o objetivo disso, por que isso acontece, né, por que começou essa peregrinação, por que as pessoas continuam fazendo até hoje. Como ele disse, ele tem um amigo que fez mais de 40 vezes. Imagina um percurso de quase 1.000 quilômetros a pessoa fazer a pé por 40 vezes. Tem alguma coisa. Cara, assim, existe alguma coisa, né? Que aí eu queria que explicasse, né, para o nosso ouvinte aí da Guará FM entender um pouquinho do que se trata isso. Né? Porque eu percebo que o Léo, ele brilha os olhos quando fala disso, né? Quando ele chega dessas viagens, quem senta para conversar assim é de arrepiar e a gente não consegue entender, né? Porque assim é algo que só ele sentiu, né? Porque ele foi e fez. E aí a gente queria entender, né, esse básico aí para as pessoas que estão ouvindo conseguirem captar, né, por que existe quase que uma mística a respeito desse assunto. É isso aí. Interessante, Jean. Lá, né? Eu tinha comentado com o Joel que o caminho tem 1.200 anos. Eu estou escrevendo um livro, eu sou escritor. Ah, que bacana. E... Já tem nome esse livro, não? Pois é, Joel. O livro é sobre o caminho de Santiago. Jean, eu escrevi de 2 formas. Eu escrevi em versos. Nos versos, eu foco na questão da história. E em prosa. Em prosa, são essas relações meio místicas, né? Porque tem os causos contados, tem as lendas, tem histórias e tem histórias que perpassam ao longo desse tempo, e isso tudo vai se misturando e criam o que hoje eu chamo essa mística do caminho de Santiago. Agora, o fato é que isso começa em 812 ou 813, porque Santiago, ele esteve na Galícia, hoje Espanha, por volta de 34 depois de Cristo, para pregar o Evangelho. E ele assim o fez. Só que ele retorna, volta para Jaffa, lá em Israel, e lá em 44 ele é decapitado. A rigor, todos os apóstolos de Cristo foram barbaramente assassinados. Ele foi um deles. E 2 apóstolos dele pegaram o corpo e levaram de volta para a mesma região, que hoje é Galícia. E colocaram o corpo de, hoje, Santiago, no Monte Libredão. E os apóstolos também depois
morreram. Em 44 depois de Cristo, um ermitão de nome Pelaio encontrou os restos mortais de Santiago, de Compostela. E por que Compostela? E aí entra na história mística de que ele, como ermitão, estava seguindo um composto de estrelas. Daí o nome Compostela, composto de estrela. Então, São Tiago de Compostela nasce o nome porque foi encontrado os restos mortais, que hoje, nesse local, o que tem lá? A belíssima catedral, que é o ponto de chegada dos peregrinos. E, obviamente, Santiago de Compostela hoje é uma das cidades mais visitadas que tem na Europa, perde para Paris e possivelmente para Barcelona. A cidade é simplesmente excepcional, só que é uma cidade pequena. Mas o fluxo de turista, e tirando o turista do peregrino, o peregrino já virou também um ponto para o turista nos ver chegar. E ali é muito emocionante. Então, isso começa em 812 e traça-se um caminho basicamente religioso. Mas, ao longo desse tempo, várias coisas acontecem. A própria Europa ela é invadida pelos mouros, né, pelos muçulmanos, e lá ficaram 800 anos. E aí começa também conflitos do ponto de vista religioso, e nesses conflitos religiosos, essas caminhadas acabaram sofrendo algumas alterações. Mas, inicialmente, o que hoje, por exemplo, o que é caminho francês, era uma rota romana, antes de Cristo. Depois de Compostela, quem quer continuar, chega até Finisterre, que é uma cidadezinha que fica a 88 quilômetros de Compostela. Eu estive lá em 2019, agora eu não fui. Por que Finisterre, que é o nome latim? Fim da terra. Porque, à época, acreditava-se que quem chegava até lá, ali era, você enxergará o mar, olhando lá você não vê absolutamente nada. À época, pela geografia, acreditava-se que ali era o fim da terra. Por isso, o Finisterre, e hoje a cidade de Finisterre. Esse caminho se desenvolve assim. Só que tem vários caminhos. O primeiro caminho é chamado caminho primitivo, porque o rei Sancho sai de Oviedo, e é um caminho curto, de 288 quilômetros, porque ele queria certificar que era corpo de Santiago, e ele vai lá. Por isso o caminho primitivo. E é um caminho super difícil de fazer pela geografia. E isso vai se desenvolvendo. Aí surge o caminho português, surge o caminho de baixo para cima de La Plata, surge o caminho francês, que é o mais tradicional, em especial para os brasileiros, por causa do Paulo Coelho, que escreve um livro, Sim. Diário de um Mago, 79 e 80, que me alertava também para o caminho de Santiago à época. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele em 1980, lá em Nova York. Diário de um Mago, é uma leitura interessante. Sim, é mais mística, né? Sim. Mas Paulo Coelho é um pouco isso, né? Então não é o caminho, por exemplo, eu fiz o caminho, o meu livro escrito também é uma forma de diário, mas é um diário em que eu escrevo em forma de poesia, mas aquela poesia mais voltada no estilo brasileiro, sertanejo, de cordel, que eu gosto. De repente cordel. E agora eu falei, agora vou introduzir uma pitada de prosa também. Esse caminho, ao longo, foi desenvolvendo do ponto de vista religioso, e hoje, há um bom tempo, é o terceiro caminho católico de peregrinação do mundo. Só perde mesmo, número 1 é Jerusalém, número 2 é em Roma, e o terceiro é o caminho de Santiago de Compostela. Fantástico. Na verdade, o programa Agora Vivo, é por isso que é bom o programa comunitário, porque aqui a gente tem tempo de conversar e de aprender. Olha quanta cultura a gente aprendeu nesse período, pouco que ele falou aqui, mas assim, vamos falar pouco, eu queria que você
você fique à vontade para continuar, porque na verdade é muita riqueza para a gente que de repente não teve ou não vai ter oportunidade de ir até lá, ter a noção disso. É uma pergunta que eu preciso saber, por exemplo, o caminho de Ponta Compostela, ele abrange todos os países ali da região, ou ele tem um trajeto, o caminho é asfaltado, é de cascalho, como é que é isso? Como é o relevo? Como é que é o relevo, exatamente? Joel, quando eu fiz o francês em 2019, aí fiz o francês em 2023. Coincidentemente, eu vou fazer o caminho francês em 2024, que é a minha programação. Eu gosto absolutamente tudo no caminho. Eu tenho uma preocupação com a natureza. Então, a natureza te responde muito forte pelas suas belezas universais. E essa questão gregária de encontrar pessoas. Você encontra de tudo. Quando você chega nas cidades, você vai passar por um ou outro caminho asfaltado. Mas, a partir do momento... aqueles espaços limítrofes entre a cidade e a outra cidade, sim. E aí tem o quê? Montanhas, trilhas, rios, belezas, passarinhos, tem absolutamente tudo. Tem o caminho é mais ou menos delimitado. Eles falam, olha, o caminho é por aqui, tem as plaquinhas e tal. Sim, criou-se, tem vários, ele é muito simbólico. Tem a concha. Tem uma concha que tem um simbolismo, depois eu falo, e tem uma seta amarela. Todo peregrino, se nada souber sobre o caminho, se nada ler sobre o caminho, quiser fazer o caminho, primeira lição, número 1, siga a seta amarela. Só isso. O que é seguir a seta amarela? Em 1980, o caminho estava se perdendo pelos peregrinos, na medida em que 1.200 anos, sem marcação, só os peregrinos mais antigos sabiam o caminho. Por exemplo, esse eu vou chamar de amigo mesmo, que fez o caminho por 42 vezes, ele não precisa da seta amarela. Mas Luiz Valério, que lá foi em 2019, sem a seta amarela, a chance de, não é se perder, mas pegar caminhos errados... Aí eu não iria fazer em 805, iria fazer em 1.000 e pouco. Como é que funciona? Se você pegar o caminho errado e andar 5 quilômetros errado, você está andando 5 quilômetros? Não, você está andando 10, porque é 5 para ir, 5 para voltar. Se você errar 300 metros, depois de andar 30 quilômetros, gente, 300 metros é muita coisa, que a rigor não são 300 metros, são 600. Tudo isso adiciona. Então, e tem trilhas super difíceis. Tem gente que faz de bicicleta, tem gente que faz a cavalo, tem gente que leva filho, tem de tudo. Mas tem espaços que eu posso afirmar que bicicleta não passa. Porque o ideal é ir caminhada mesmo. Não, porque assim, aí de bicicleta existem passagens que eles chamam de carretera, que são vias... carretera? São BRs. Porque... é um país muito desenvolvido. Pro carro, né? É um país muito desenvolvido. Se você não quiser fazer a pé, você pode fazer de van? Pode. Então, há estradas, e excelentes estradas. Mas qual que é a sua opção? O que é vida? Vida é escolha. Quando você faz a escolha, após fazer a escolha, você tem que ter ação. Então, o peregrino faz a escolha e escolha com ação. É igual resolver problema, né? Quando você resolve... Se você procrastina um problema, você perde o direito de ação. Quando você determina resolver um problema, você resolve. O caminho é assim, ele te dá várias possibilidades de dialogar com eles e, simbolicamente, você começa a fazer interpretações desses símbolos. A natureza te mostra, dialoga com você. Lá em cima, né, as nuvens, o céu, a estrela, o sol... Tudo comunica com você. E quando eu falo comunica, da maneira mais singela possível. Você esquece do mundo. Você esquece da sua vida, não é verdade? Perfeito. Você esquece da sua vida. E tem outra coisa também, que eu aprendi na filosofia da vida.
A caminhada é muito interessante. Eu resolvi muitos problemas meus fazendo caminhada. Porque a gente faz caminhada e tal, e aí vai refletindo, peraí, de repente tem uma solução. Ah, cara, eu posso fazer isso. Mas isso vem com o processo do caminhar e com o processo da circulação do sangue no cérebro, no corpo. É uma coisa bem complexa, mas está dentro da filosofia do caminhar. E a caminhada traz muitas reflexões, não é verdade? Sim, e a caminhada continuada por 30 dias, você fica apartado das regras sociais que a gente tem nas nossas vidas, com os papéis sociais que a gente ocupa. Lá não. Eu falo que a imprevisibilidade lá é muito previsível. Eu sei que eu vou conhecer vários joels na minha vida lá, e todos fantásticos, porque lá não tem uma competição para chegar mais rápido. Sim. Eu não quero puxar o seu tapete, porque lá não estou preocupado com cargo, função. Não existe isso. Eu quero tanto o seu bem, porque eu quero te ver chegar até o final, para lá eu te dar um abraço. Sim. Isso só acontece se você tiver com saúde. Sim. E isso reflete quando você deseja o bem de coração para o outro. O que você recebe do outro? Olha só. Exatamente a mesma coisa. É verdade. Então, essa troca de generosidades é uma constante. Então, cria uma energia que une. Eu trabalhei na ONU um tempo, né, nas Nações Unidas, Certo. que é a união de 193 países. No caminho eu descobri o que é Nações Unidas. Somos nós, peregrinos. Porque nas Nações Unidas você tem um Conselho de Segurança que, por questões de critérios técnicos, pouco se resolve, porque são 5 votos, 4 votam a favor, se um votar contra, não tem uma resolução. Tem o direito de veto. Né? De veto. Lá no caminho, por que Nações Unidas? Se você é russo, chileno, brasileiro, angolano, americano, chinês, Não importa. nada importa. Eu quero você americano, eu quero você russo, eu quero você chinês, chegar lá. Eu falo, gente, as Nações Unidas, Somos nós. de fato, está aqui. Aqui. Gente, olha só, o programa Agora Vivo hoje está falando de umas coisas assim bem interessantes que significam muito para toda a nossa vida. Sobre essas questões de reflexão, você tira conhecimento daqui desse programa, já dá para tirar muito conhecimento e muita experiência. Por exemplo, a partir de hoje, se você não faz, procure fazer caminhada. Procure resolver os seus problemas na própria caminhada. Procure refletir, porque ao caminhar você vai refletir e vai, sabe? E você vai naquela coisa de um pé na frente do outro e vai cansando e vai ficando com a mente livre. Compostela um pouco é isso, sabe? Porque Compostela tem muito de espiritual, assim, na essência da palavra. Tem. Eu poderia ler só uma estrofe, claro, da parte... por favor. E aí vem aquela pergunta inicial do Jean, eu respondo por meio de versos o que é a história de Santiago. Mas eu, obviamente, vou ler só 2 muito estrofes. Conhecimento nesses versos. Né? Por volta do ano de 813, começou uma história misteriosa. Um peregrino de nome Pelaio encontrou os restos de Santiago, seguindo no céu estrelas luminosas. Isso é aquela ideia do Compostela, né? A notícia se espalhou boca a boca, também escrita em prosa, surgindo a cidade de Santiago de Compostela, hoje cheia de peregrinos, turistas e belas capelas, e logo ficando muito famosa. E aí eu vou descrevendo como que ela vai se desenvolvendo, leio só mais um. Além de se tornar centro comercial, artístico e religioso, o nome da localidade tem um aspecto curioso. O peregrino, àquela época, chamava o lugar de Campus Stellae, ou em português, Campo de Estrela. Assim, Santiago virou Santiago. Eu estou falando São Tiago, Sim, virou sim. Santiago.
e Campo de Estrela, Compostela. Daí surge o nome da cidade, Santiago de Compostela. E eu vou brincando com as palavras, Certo. e aí eu vou desenvolvendo a história da cidade. Perfeito. E depois, obviamente, eu entro na minha história, da minha experiência pessoal, nas cidades que eu parei. E por que eu escolhi essas cidades? Isso vai ser um livro? Sim, o livro está Que pronto. bacana. Olha, é o seguinte, gente, a gente vai, brevemente, a gente vai trazer mais notícias aqui, vamos trazer esse livro, porque vale a pena ler, vale a pena ter... A gente está falando de vida, a gente está falando, até de uma maneira transcendental, de uma coisa muito importante na vida da gente, e que tem que se valorizar, que é o aprendizado, que é a experiência, que é o conhecimento. Você imagina uma pessoa caminhando para Compostela. Quantas aventuras, quanto conhecimento. E, na verdade, é o caminho, mas, na verdade, a pessoa está se conhecendo a si mesmo, porque vai com essa caminhada, com essa coisa, a reflexão sobre a própria vida da pessoa. Então, assim, na verdade, é uma catarse, né? Uma coisa que assim, você tem uma limpeza, você faz reflexões de muita coisa que o mundo não nos permite aqui nessa correria. Perfeito. Aqui a gente, sabe, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que fazer uma coisa, tem que criar um filho, tem que resolver o problema da saúde, você tem que ver o futebol. Esquece, às vezes, de você mesmo. Então, uma caminhada, eu vou fazer uma analogia, umas férias mais estendidas, sabe, eu tirei férias já de carro para viajei de carro para ir na praia. Pô, o próprio caminho já é uma loucura, e a estada da gente lá, conhecendo pessoas, praia é uma maravilha, porque ali vive um mundo que a gente não vive na casa da gente. Ali é um momento de reflexão, você encontra amigos. Quem vai para as férias, ele vai para relaxar e vai viver um novo mundo, e vive um novo mundo. Isso acontece com todo mundo que pega um carro e sai daqui, e na divisa do Distrito Federal já está legal, já mudou, você já esqueceu, aqueles problemas você deixou todos para trás. E na questão de Compostela, tem um adicional que é a questão física, né? Porque você fala assim, tantos quilômetros. Cara, 1 quilômetro não é fácil, não. Você falou que caminhava até 35 quilômetros por dia. Joel, varia. Varia, né? É uma questão também física e mental. Quem quiser fazer em 30 dias, aí é matemática. 27 quilômetros dia, você consegue fazer. O que não é pouco também, né? Considerando a vida cotidiana. No início é diferente. 27 quilômetros dá como daqui a Braslândia, por exemplo. Pois é, cara. Brincadeira. Mas é muito perto. Pois é, para ele. Para ele que já teve a experiência, agora é perto. Mas assim, porque, por exemplo, se você resolver em Pirinópolis, é fácil. Rapidinho eu estou em Pirinópolis. Você foi hippie, eu também já fui mochileiro, e eu fazia isso de moto. Então, quer dizer... Muito belo. Olha, ir pro litoral de moto é o único. Você vai uma vez só, mas você adquire experiência para o resto da vida. Quer dizer, você pegar uma estrada, imagine, eu estou falando de moto, imagine a pé. Quer dizer, você ir para daqui a Braslândia, por exemplo, a pé, nossa, é uma vivência daqui para lá. Quem já caminhou muito também, e isso é diferente para mim, para você é muito menos, para o Jean é diferente também, porque, assim, se você se acostuma a rodar 10, 20 km por dia, 30, caminhar daqui para o Parque Shopping é tão simples, não é verdade? É questão de prática. O caminho, em tese, eu vou falar em tese, porque muitas pessoas comentam sobre isso, quem faz o caminho passa pela experiência. A experiência ela não pode ser terceirizada, ela tem que ser vivida. Única, né? Eu posso falar muito sobre o caminho e você achar belo, fantástico, mas se você não fizer, a experiência é só minha.
Nunca, né, você não terceiriza isso. Mas o caminho tem uma métrica abstrata que é o seguinte, são 800 quilômetros. O início dos 250 quilômetros, em termos de ser humano, do ponto de vista psíquico, é você na fase criança. É muita energia e pouca razão. Depois você pega uns 300 quilômetros, que eles chamam de pesetas. Pesetas são os desertos. É o deserto. É porque é uma reta quase que infinita, e aí você não tem montanhas. Você tem que caminhar reto. Eu sou brasiliense. Eu vou gostar ou não disso? Para mim era um prazer. Não era pro europeu, porque o europeu está acostumado com isso. Agora, como que você se comporta no início? Você tem que se monitorar, porque a mente, enquanto criança tem uma energia vital, mas ela não pensa em consequência, correto? Verdade. Aí você pode se machucar. Na segunda fase, que é esses 300 quilômetros, você deixa a fase criança e entra na juventude. Você ainda tem muita força, mas a mente já começa a ter um gatilho, fala, opa, cuidado, você está no deserto. Embora chama-se deserto, não quer dizer que é árido. É porque é muito reto e não tem árvore, mas tem um campo belíssimo. E para quem gosta de plantações, né, de uva, então, bebê, é o local perfeito. Na fase juventude, o corpo já se adapta. Por isso que eu falo, até quem não treina, se fizer com cuidado, faz um caminho sim. No início tem dificuldade, depois de 250 quilômetros, o que acontece com o seu corpo? Ele está tão surrado que ele vai te levar a 27 ficar pouco. Exato. Aí que é o perigo da juventude. Porque aí entra um outro arquétipo, que você é super-herói. Cuidado quando insere o arquétipo de super-herói, que você tudo pode, todos os dias, aí você não quer 27. Ué, por que não 31? Por que não 40? E aí você pode machucar. E a última fase... Isso leva àquela história do Ícaro, né? Sim, sim. Mas a fase mais bonita é a última, que é a fase adulta, que são os 250 quilômetros finais, porque aí seria a comunhão de tudo aquilo em que esse universo nos proporciona. A beleza é simplesmente... O caminho todo é belo, mas... Os 250, você começa a subir as montanhas para entrar na Galícia. Galícia, Compostela é a capital da Galícia, né, que é um estado. E ali tem toda uma magia. Ali você se torna adulto, você começa a entender que é o caminho de Compostela. Os sinais simbólicos começam a te mostrar várias coisas que lá na fase criança observa pouco, age muito. A juventude começa a observar, mas não entende os símbolos. O adulto não, tem 61 anos, esqueça Compostela. Eu consigo, não é questão de inteligência, é questão de experiência. Eu consigo enxergar um e outro símbolo que é importante para mim, um jovem percebe. Esses últimos 250 quilômetros da juventude é o equilíbrio entre mente e corpo. E aí, qual que é o prêmio? Chegar a Compostela. Aí, quando você chega lá, eu sempre falo, né? O último caminho, eu estava muito emocionado. Eu falei, fiz o caminho, aqui estou entrando na Praça Obradoiro, que é uma praça espetacular. Não vejo isso como um presente. Eu consegui o que eu queria. Presenças de pessoas. E tá tudo lá. Né? Ali era o adulto falando. É o ápice, né? É o adulto muito falando. Bacana. Olha, coisa interessantíssima, cara. A mente nos leva a inúmeras reflexões sobre essa questão. É muito profundo. Geralmente, o pessoal que está ouvindo esse live, é importante ouvir pelo menos 2 vezes pra gente, porque a gente falou muita coisa interessante aqui. De vivência, de tudo. Agora, falando em termos práticos, é importante que a pessoa, aí vai a orientação, a pessoa que quer ir para Compostela, ela deve se preparar, deve se alimentar bem, ela deve, porque para não se tornar uma solução, não se tornar um problema, ela tem que estar preparada fisicamente. Ela tem que se alimentar bem, ela está
precisa estar com os músculos em dia, porque, na verdade, se você não tiver preparação nenhuma, tirar o terno e ir para a Compostela, você pode ter uma contusão, não é verdade? Perfeito. E acontece isso. Então, assim, é importante as pessoas se prepararem, de repente passar alguns dias ou semanas numa academia, para poder preparar isso, ir no médico, pegar uma orientação física sobre essa questão, levar um protetor solar, porque pode ser que faça sol, mas também levar uma blusa, que pode ser que faça frio. Por isso a mochila. Sim. Né? Então, assim, é importante as pessoas não se deslumbrarem com o que a gente falou aqui. Ah, vou lá e tal. Não é assim. Não. Você tem experiência nisso também, não tem? Tem, porque eu machuquei as 2 vezes. Não tem como. É o corpo humano, né? Sim, o que eu falei em relação à questão... Existe uma realidade que ela é psíquica. Quando eu falo realidade da criança, ela é psíquica. A realidade da juventude, ela é psíquica. A realidade do adulto, ela é psíquica, porque eu sou adulto, um adulto, 61 anos. Mas a primeira vez, eu machuquei no início. Por quê? Quando eu vi aquilo na minha frente, eu falei, isso aqui é o céu. Imagina você subir os Pirineus na França e chegar na Espanha. O Pirineu de lá, os Morros Pirineus de lá, é igual aos Morros Pirineus daqui? Aqui tem aqueles Morros Pirineus. Sim. O desenho é mais ou menos o mesmo, né? Exato. Só que lá é gigantesco, né? Porque lá é muito mais. Os Pirineus de lá, ele rasa, ele literalmente, ele corta... ele divide a França uma cordilheira, da Espanha. É uma cordilheira. É uma cordilheira. Tá mais para a Cordilheira dos Andes, não em termos de altura, mas de extensão. Isso é interessante. Mas o caminho, ele é cheio de lacunas do imprevisível. E se você não ficar alerta a essas lacunas, você pode cair em algo profundo. No meu caso, eu caí no início porque eu estava junto com a turma que eram meninos, né, de 25, 28 anos, e não observei, em 2019, que eles estavam subindo os Pirineus com um passo que não era o meu. Você dialoga muito. E eu acompanhei e não percebi isso. Gente, quando eu cheguei já na primeira cidade, a minha virilha rompeu. Olha só. Qual o segredo? E aí sim, questão de escolha. O que eu faço na época? Ou eu paro ou eu sigo. Minha ação, eu segui com dor na virilha por 150 quilômetros. E aí melhorei. Isso 2019. Aprendi. Então a realidade psíquica da criança, ela ficou bem assentada. Agora em 2019, foi espetacular, porque o final da chamada fase psíquica da juventude é numa cidade que chama León. Cidade simplesmente visitem León. Do ponto de vista cultural, é uma cidade em festa. E coincidiu que eu cheguei num sábado, tinha uma festa lá da cidade, que era uma festa cultural. Como eu tinha ficado perto assim, só andei 15 quilômetros, então eu cheguei cedo. Gente, eu cheguei 10 horas, junto com a turma de italiano, chinês, americano, éramos um grupo. E como tinha muita festa, consegui o albergue, essa turma, eu toco o agogô. Peguei meu agogô e fui para a praça. Traduzindo, brincamos de agogô, de dançar com os locais, de 10 da manhã. 10 da noite tem o que eles chamam de curfew. Você tem que voltar, porque senão o albergue fecha e você não entra. Quando falaram curfew é toque de recolher. Todo mundo correu para dormir, né? Eu não descansei meu corpo. Eu só diverti. E era o meu último dia da fase adulta. Último dia da minha fase juventude. Dali para frente, isso é psíquico. Eu iria começar... seria a minha despedida da juventude para entrar na fase adulta, que ia para uma cidade que eu gosto muito, que chama Astorga. E a próxima caminhada era um pouquinho mais longa, de 31 quilômetros, e nos últimos 5 choveu e teve um ambiente que não dava para eu parar. Eu acelerei o braço. Cheguei em Astorga, que é a cidade que eu amo,
por vários motivos, que não dá para comentar aqui agora. No outro dia, eu fui para a praça, quando eu comecei a andar, minha canela começou a doer. Eu achei estranho, falei, que dor, nunca tinha sentido. Eu vou resumir. De Astorga até Santiago de Compostela são exatos 253 quilômetros. Eu andei 253 quilômetros com canelite. Se ninguém souber o que é canelite... Inflamação da canela. E a imagem é o seguinte, a cada passo é como se um ferro entrasse e rasgasse. E aí que é o aprendizado demais, mental, cara, né? dói demais. Eu falei, de novo, vida da escolha. Ou eu paro, ou eu sigo. Eu falo, vou seguir para ver. Eu só terminei o tratamento aqui em Brasília. Eu diminuí o passo. E aí você vai inventando novas maneiras de pisar para minimizar a dor. Cada passo, uma agulha. Fiz isso por 250 quilômetros. Mas era o adulto ali, tentando se adaptar, mas já na expectativa de, se tiver que parar, eu vou parar e pego uma van e vou para Compostela e vou ser feliz. Mas aí tem essa confluência universal que o divino fala, vou te dar um prêmio, seu esforço é tão grande e o seu foco que eu vou te permitir isso, mas se cuide. Então, não tem assim uma modelagem, entende? Quem fez 42 quilômetros, esse senhor, né, que fez, ele estava com 79 anos, eu perguntei para ele, o que tem de bom nisso? Ele, faça 42 vezes que você aprende a resposta. E é verdade. Porque não tem... a questão da persistência. Mas assim, não é uma receita de bolo. Eu posso falar para vocês aqui várias experiências minhas. Mas, de novo, experiência não é terceirizada. Você tem que passar por ela. Se você não passar pela experiência, não escute o que eu estou falando, não. Muito bacana, gente. Olha, é muito bacana isso que a gente está vivendo aqui. É importante, esse vídeo vai ser distribuído para toda a comunidade, e principalmente para as pessoas que têm aquele mochileiro que a gente tem dentro de si, e muitos vão se recordar e vão adquirir essa experiência. Você hoje passou uma experiência fantástica para a gente, um conhecimento que não é fácil de assimilar, porque não é experiência, mas é o conhecimento. Então, isso é muito bacana. Eu queria te agradecer demais pela sua participação. Eu queria deixar os microfones da Guará FM à sua disposição. A gente vai concluir o nosso live, à sua disposição para as suas reflexões finais, e colocar aqui à disposição, aqui essa emissora, o meu programa, sempre que você quiser trazer umas reflexões aqui para a gente, e será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Pode Joel, eu tenho que agradecer a oportunidade, é sempre bom falar sobre isso. O Jean é muito provocativo nesse sentido, quando me fez o convite, e por isso é a minha alegria. A gente tem que viver o que eu chamo dessas realidades, né? A realidade, ela é mais ou menos um momento sem bordas nítidas. Você tem que pisar nesse tempo. O tempo só tem ida. Então, nessa realidade sem bordas nítidas, tudo muda repentinamente. E nessas mudanças repentinas, a intuição te ajuda. Lá, era mais intuição que também te move. A intuição não tem nada a ver com a razão. E quando essas bordas não estão nítidas e o universo está ali na sua frente, alguém fala, pisa e vai, que eu te suporto naquilo que for possível. E aí que você sente que o divino está do seu lado. Ele tá te carregando também. Em alguns momentos da vida, a gente sente a presença de Deus, realmente. Sim. E geralmente, principalmente, quando você está sozinho. Perfeito. Eu tenho várias experiências de que, na minha observação do simbólico, eu vi ali o divino, fala, cuidado, mas eu te ajudo. Cuidado, mas eu te ajudo. Preste atenção. E as experiências acontecem. Algumas que eu já contei, às vezes o pessoal ri, né? Não acredita. Aí eu falo,
Eu não preciso da sua validação para acreditar no que eu estou falando. Sim. Eu acredito, Sim. eu vi e eu vivi. Sim, perfeito. É igual religião. Religião precisa da ciência para ser comprovada? Lógico que não. Ciência precisa de comprovação. Religião não, desde que você tenha fé. É simples nesse sentido. É o caminho de Santiago. Uma coisa é isso. interessante aqui. Futuro só tem ida, que você falou, né? O tempo só tem tempo, o tempo, isso perfeito. O tempo só tem ida. Então, cara, isso já dá um livro. Isso é um momento para a noite inteira de reflexão. O tempo só tem ida. O seu, o meu, o nosso tempo só tem ida. Cara, é o seguinte, a gente tem que viver o momento. Daqui 50 anos ninguém vai lembrar que você existiu, cara. Isso é muito, muito pesado. E às vezes o homem tem aquela coisa de não acreditar na morte, que não sei. Mas, cara, a realidade é essa. Então, cara, se eu tenho um tempo delimitado de vida, vamos aproveitar a vida. Exato. Legal, e vamos ser felizes com o que a gente é, com o que a gente tem. E sabe, e vamos curtir o prazer de viver ao lado do nosso comum, do nosso amigo, da nossa amiga lateral, e viver os momentos da vida, porque isso é que é importante. Com isso eu encerro o live e agradeço demais a presença do Léo, e a gente vai passar esses vídeos para você, tá bom? Obrigado. É isso aí. Obrigado, irmão. Valeu, pode encerrar.